Depois do sucesso da parte 1, vem a parte 2. Mentira, só fui lá mijar, já voltei. Os novas perguntas do novo dia, não. É o mesmo dia. Não, toca as perguntas aí. Tá bom. Turbo vai ter que esperar. Dá pra fazer um mapa no álcool pra ter um pouco de emoção? Ah, esse aí é o cliente do Voyage, ele é de longe, não lembro exatamente a cidade que ele é, um Voyage verde. Sim, dá pra fazer um mapa do etanol sim, pra ter um pouco mais de emoção. Daqui a pouco a gente pode deixar 2 mapas aí pra tu andar na gasolina, porque eu sei que tu já comentou que na tua cidade não tem muito álcool, é um problema aqui no sul. Aquele verde bonitão, né? Aquele que ainda tinha os adesivos da Altec, muito na trigger, casa antiga. Que a gente mexeu até a suspensão naquele carro. Sim. Enfim, dá pra fazer sim. A preparação turbo, eu sei que é um pouco mais cara, também vale a pena, mas a gente pode fazer um mapa no álcool sim, já fica metade do caminho para turbinar, porque no turbo tu ia usar álcool. Né? E se tu quiser, daqui a pouco, mudar a admissão, botar uma admissão de Kombi Diesel, como da Paraty do ator. Então daqui a pouco botar uma admissão de Kombi Diesel por enquanto, alguma coisa do tipo. Dá pra fazer sim. E vai, com certeza, dar uma emoção a mais. Aspirado é divertido. Eu tive carro tu vai aspirado, tirando bem pelinho em bacana. pelinho e vai ficando pelinho. É legal. Tá. Próxima pergunta. Receita de um aspirado com corpo de borboleta. Fica bom num Família 2? Fica, não tem? Tudo fica legal, né? Qualquer coisa que tu mexer fica bacana, né? Carro preparado no geral é bacana, não importa o que tu faz, assim, o negócio fica bacana. Só eu acho que antes das ITB, né, que eu acho que é o que ele quis dizer, é um coletor com ITB, né, 4 borboletas. Eu acho que antes de fazer as 4 borboletas, tem muita coisa antes que dá pra fazer. Fazer o carro taxado, mudar pistão, o miolo do carro, tu pode usar um miolo mais leve, aliviar volante, aliviar o vira. Tu pode taxar o carro, tu pode mexer o cabeçote, né? São Hoje em dia coisinhas que tu fizer e que às vai vezes é mais gastando barato muita- também, né? Não, e vai gastando tudo. vai Tipo, gastando bastante as grana. ITB são bem caras de uma vez só. Por exemplo, pegar as ITB nacional aí que vendem aí, que é caro e ainda necessitam de alguma adaptaçãozinha, alguma coisa. Se fizer trocar um comandinho, aliviar um volante, são coisas que não são tão Normalmente caras. o aspirado mais fácil de tu fazer e barato, tu começa ali taxando, botando álcool, e Injeçãozinha. aí já bota uma injeçãozinha, normalmente é por aí. Claro, intake, escape, essas coisas. E aí depois já começa a ficar mais caro, daí tu vai partir pro pulmão, né? Tu vai partir para mexer no cabeçote, comando. E eu acho que só depois eu colocaria colocaria as ITB. Tipo aquele carro que a gente montou um Corsa, deu 200 e poucos cavalos, né? Muito bacana, câmbio 1.0. Só que ele já carro tinha um motorzão no Só que ele já freio, tinha um né? motor. Aí ele foi colocar as ITB. Próximo. Qual a taxa ideal para o F2? Andando turbo no álcool com miolo original. Quando se trata do miolo original, nem sempre a gente consegue manipular a taxa. Mas uma receita básica é a gente tratar o carro, andar no álcool com a taxa da gasolina. E aí esses motores mais antigos, do Família 2, normalmente eles andam com 9 para 1 de taxa, 9,5 para 1, até 10 para 1 em alguns casos. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Não muito mais, nem muito menos. E como é um carro com miolo original, não tem muita coisa o que fazer, né? Dá o chimarrão pro pai aí, o cachorro já calou a boca lá. Não, tem que calar a boca. Quem é que trouxe? Segue o próximo. Já turbinaram alguma TR4? Meu projeto futuro é esse, TR4 Turbo. Não turbinamos, mas vou querer, vamos fazer. Eu acho muito tri fazer projeto em carro diferente. Enfim, sair um pouco da caixa. A TR4 é um carro que eu acho muito bacana, ele é pequeno. E Já vi altinho algumas e bem tal. tri. É bem tri, meu. Eu acho um carro muito bacana. Só eu acho que se for automática tem que fazer alguma coisa no câmbio, no sentido Radiador de maior, botar um coisa radiador separado pro câmbio, que normalmente é junto com o radiador do carro, mas dá pra manter ela automática e provavelmente o gerenciamento, né? Trocar o gerenciamento, botar uma injeção padrão. programada. A gente só não sabe a questão de até onde vai, né? A questão do miolo original, né? Até o quanto aguenta, mas a gente passar sempre muito sempre dá pra ter uma noção, assim, o cara nunca vai tão seco assim. Mas qualquer coisa, cara, 500 gramas de pressão, por mais que o pessoal diga que não sucesso, vale, né? normalmente, não vale a pena turbinar só com 0,5, cara, fica bacana também, dá um baita up no carro. E daqui a pouco vou fazer uma coisa nesse sentido, não botar muita pressão, para manter o negócio seguro, botar o radiador lá pro câmbio, e é um carro que tu vai ter aí pra vida inteira e com certeza com 0,5 de pressão naquele motor que já é um motor legal, já é um motor multiválvula, vai ser um projeto bacana pro caramba. Bem legal. Próximo.
Tô montando um cadete 16 válvula nacional aspirado. Tô na dúvida entre TBI e coletor pleno. Eu acho que a gente até respondeu um pouco dessa pergunta antes já. Eu acho que a gente se confundiu, mas A gente enfim. passou, mas é a mesma coisa que eu estava falando na outra pergunta, que eu acho que antes de colocar as ITBs, a gente tem muita coisa para fazer no motor, né? Então depende do nível que tá o teu projeto. Tu vai fazer um cadete 16 válvula forjado, aspirado, com cabeçote a fuder, aí eu já partiria para pleno, né? O principal vantagem para mim da pleno é que quando tu usa um comando que tem cruzamento, aí dentro da pleno, como é uma caixa, onde as 4 admissões estão ligadas, quando tu tem cruzamento, às vezes ali dentro vai gerar um turbilhão. E no meio do caminho, por exemplo, lá em 3.500 RPM, o carro embaralha e depois limpa. E quando tu bota ITB, a turbulência não atrapalha, uma não atrapalha a outra, porque elas não estão interligadas. Então, esse para mim é a principal vantagem das ITB. Então, se tu tiver um projeto aspirado, já tiver comando, pelo menos, daí eu até acho que vale a pena. Agora, se tu não tiver comando e cabeçote feito ainda, cara, mantém a admissão original ainda, senão é capaz até de tu perder potência com a pleno em alguns casos. Né? E a pleno, às vezes, tem que fazer uma adaptaçãozinha aqui, outra ali. Uma grana que tu pode botar em outra coisa. Né? Até nos AP, os coletor que eu peguei que mais rende potência nos aspirados é as admissões de combi diesel, aquela que é uma boca só grande. Eu peguei muito AP com ITB que dava menos potência do que os com a admissão de combi diesel. Então, tudo tem que ver como é que é o projeto, né? Tem que estudar bem. Eu acho que a pleno, que as ITB só quando tu tiver cabeçote de comando já feito. Um GM 8 válvulas turbo forjado, comando original, consegue girar uns 7.800 RPM? Não. Cara, o GM8 válvula a gente sabe, ele gosta de quebrar balanceiro, ele flutua a válvula, enfim, tem vários... Aí qual é que é o problema? Ele quebra balanceiro, daí quebra balanceiro porque flutua a válvula. Então, para não flutuar a válvula eu vou botar mola, daí descarrega tucho. Aí descarrega tucho, quebra também. Então ele não tem muita saída, né? O melhor conjunto que tu pode ter é um conjunto de cabeçote coletado, com um pouco mais de carga de mola, e como o conjunto inteiro é mais leve, ele tende a quebrar menos. Mas normalmente eu indico girar 7.000, 7.200. Eu tive carros, bastante, né? carros aspirados. E quando tu tem um carro turbo é pior ainda, é mais estressante para as válvulas, porque ela tá aberta e tem ar entrando pressurizado. Então ele está empurrando a válvula para baixo. Então é mais fácil ainda do carro flutuar a válvula. Né? Então eu já peguei carro aspirado aí de pista com um cabeçote convertado 8 válvulas por causa de categoria, um 2.0 8 válvula preparado, onde eles não giravam mais de 6.800 num carro preparado de pista. Então é bem complicado. Acima de 7.000 RPM no GM 8 válvula eu nunca indico girar, só se tu tiver um cabeçote muito extremamente preparado. Próxima. Quando vai sair a Caravan 5Tech? O pessoal gosta também. Gosta. Tu começou com o Opala, daí tu viu, né? Tu plantou a semente do mal. Eu fiz o Opala e eu não sabia se ia ficar bom. Eu fiz do jeito que eu achei que dava pra fazer, naquela época eu não era tão experiente também com a adaptação. E ficou muito bom. Eu acho que eu comecei e o pessoal tá indo adiante. É que é legal, eu também sempre falo que eu queria montar com 5, eu gosto de Fiat, fazer o quê? Mas enfim, uma hora sai, né? De repente não com 5Tech, de repente um 5 de Volvo, uma outra coisa. Eu falei do motor de Volvo já também pro Matias. De Volvo, pelo Volvo ser forte, né? Por ele ser forte já é original, já é um carro turbo original, né? E o motor de maré já não é um motor tão forte original. E aí o motor de maré turbo é muito caro, então tudo aí. Daí já entra gerenciamento que é caro, 5 cilindros, né? Mas de repente sai com outro motor muito louco, né? Porta é travecar o carro, o pessoal fica bravo. Mas o spoiler ficou spoiler bravo. ficou Até bravo. o meu, o pessoal não fica tão bravo quanto eu imaginei. Não fica, cara. Manda eles entrar lá na publicação do Mafia Paleira lá. Tinha uns que estavam dando pulo dessa altura, assim, contigo. Mas normalmente é os caras que nem tem Opala, ou sei lá. Eu não dou bola. Segue aí pra próxima. Segue o baile. Próxima pergunta. Amigão, no caso de fazer downpipe no áudio A3 1.8 turbo 8L, tem que colocar espaçador na sonda? Todo carro que tem catalisador tem que botar, né? No momento que tu tira o catalisador, tu tem que pôr. Não tem jeito, porque senão... A não ser que tu use uma injeção programável. Né? Ou se tu tem alguns remap onde tu já desliga a segunda sonda, e aí tu não precisa mais se preocupar com isso. Mas no geral, qualquer carro com catalisador, aí se tu tirar o catalisador, ele vai dar um erro na injeção, então tu tem que botar o espaçador. Né?
Acho que é isso aí, não tem Vou muito tirar o mistério. do painel. Isso aí. Fusca 1300 carburado, T2 ou T2? KKKK, próxima vítima. Eu acho que T2. Cara, esse aí é o dono do Santana, ele ganhou o Fusca Olha o numa Satanás, rifa. né? Ele ganhou o Fusca numa rifa. E, cara, só não concordo com o 1300. O resto tá. Pode ser T2, T3, Turbo, isso. Apesar aquilo. que Vou tudo meter. fica bom, mas né? mas o 1300 é de menos, né? Vamos fazer 1600. Porque pelo menos. tu tem um Santana forte. Tu tem um Santana forte, 1.300 vai te... 1300 é de menos. Vamos ter, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Bora terminar o Fuca. Qual turbina uso no Corsa? Preciso forjar ou até 250 CV o miolo original aguenta? Isso aí não é o Classic branco? Esse aí. Ah, bem o louco. FT450, ele é bem louco. A gente instalou um FT450 no Corsa. E tem neon, parte mais legal. Tem neon. Até 250 cavalos é um pouco puxado para família 1. Eu acho que, eu respondi lá também no Instagram, eu acho que a gente tinha que manter o carro de 180, 200 cavalos ou já fazer ele forjado. Né? A SPA tá com uns kits que tá bem barato para família 1, então daqui a pouco já partir para esse cara aí. Mas senão a gente mantém 180, 200 cavalos, é super divertido, o teu carro tem comando e cabeçote já. Bem bacana. Não, desculpa, só comando. Mas vai ficar legal porque vai dar uma pegada bem louca, dar uma pegada bem sinistra, porque quando limpar o comando também vai entrar a turbina e mesmo que seja 200 cavalos, vão ser 200 cavalos muito divertido. Então eu ficaria aí no início. Depois sim, daí ia fazer forjado. Tá, próxima. Abraço! Mano, o que tu acha daquelas flanges pra colocar turbina no coletor original? Tem pra alguns GM. Eu acho que não vale a pena, eu acho que eu nunca vi o preço dessas flanges, mas eu imagino que não vão comercializar por menos de R$150. E é um treco que, cara, é uma gambiarra, então eu iria logo num coletorzinho, né, cara, um coletorzinho SPA aí, eu não sei quanto tá, mas tipo, deve estar o quê, uns 350, 450, R$650 os mais caros que tem. Então, tipo, cara, não acho que vale a pena. Tem vários modelos também, né? Tem turbina pra um lado, pro outro, porque tem que ver que daí, de repente, tu usa essa flange, daí já pega a ventoinha, daí tu vai gastar mais na ventoinha, daí já pega no ar-condicionado, já, sabe? Tem tudo. Ou senão vai ficar vazando, que também é um saco. Então vai. Às vezes sai mais caro tu comprar certo, que encaixa ali, tu bota a turbininha e... pau. Não vale a pena, compra o coletor. Próximo. Tu tem emulador de EPROM para fazer mapa em Civic 94 via HTS? Quanto em média o acerto? O HTS que ele se refere é Honda Tuning Switch, que é parecido com o Chrome, que é tipo a versão mais barata da Honda. Tem duas palavras na pergunta, só Honda e valor, o resto já... Essa parte é com ele, não adianta. Cara, eu não tenho um emulador. Na verdade, eu tenho alguns conhecidos que são meus clientes que acabam colocando emulador. Então, se quiser, cara, chama eu aí no privado, aí a gente desenrola. Mas eu não faço essa parte, eu faço só o acerto e a minha preferência é sempre pelo HTS, pois eu consigo trabalhar em tempo real. Os outros, o acerto fica ok, mas é porque a injeção se corrige muito bem. Então, a melhor opção que tu tem é colocar o HTS na tua central e aí tu vai poder remapear ela. O acerto dessas centrais normalmente fica entre 550 e 650 reais já com o dinamômetro incluso, tá? Mas eu não me envolvo nada com a central, né? Tu tem que vir com a central já com o HTS instalado e eu só vou mapear ela. Se precisar, de novo, me chama no privado lá no Instagram ou me chama no WhatsApp que tem lá no Instagram também e fala, meu querido. E não sai mais em conta uma injeção programável nesse caso? Cara, até sairia, em alguns casos até eu diria que sim. Mas cara, se tu for ver esse HTS, ele torna a tua injeção original programável. E a injeção original é melhor do que as injeções programáveis, embora seja num Civic 95 a 2000. Elas são muito boas, as centrais originais. Ela tem um atuador de marcha lenta que funciona muito bem. Tanto que tu vê que eu instalo injeção programável e mantenho a original, às vezes atuando no atuador de marcha lenta. Então, de certo modo, depende do que o cliente quer. Eu, no geral, acho que vale muito a pena, porque não, tu pode fazer turbo, tu pode trocar o sensor map, tu basicamente pega tudo que está lá dentro da central e tu pode remapear. Então tu torna a injeção original remapeável. Né? Meio que como as injeções da 3, né? Que são a única coisa boa, que tem um acesso bacana, né? Mas ali tu já não tem acesso a tudo. No HTS tu tem acesso a tudo, tu só não tem a telinha. Entendeu? A única desvantagem em relação à injeção programável é a tela. Só que eu vou te dizer, enquanto tu vai gastar, sei lá, 2.000 a 3.000 para fazer
a instalação do piggyback, do HTS, o acerto, mais alguma alteraçãozinha, daqui a pouco até comprar a injeção, que nem todos vêm com a injeção que dá para botar o HTS, tu não vai pagar isso numa FT450. Então, de certo modo, não acho que vale a pena, mas é bem específico do Honda isso. E essa resposta é realmente para dono de Honda, e os outros carros não é bem assim, é um pouquinho diferente. Bicos IWP 220, 80 libras. Já usaram? Qual feedback? AP 1.9 Turbo FT300. Isso aí não é os bicos de Siena Tetrafull, partida frio? Tem nos esses Honda bicos, também. eu não sei se o IWP 220 é de partida frio ou do Siena, mas eu sei que são bicos que não são feitos para trabalhar com combustível líquido, portanto eles não têm um leque. Eu já vi usarem na segunda bancada e funcionar, mas é normalmente bico que gosta de travar, que entra sujeira, porque não são bicos feitos para trabalhar com combustível líquido, como uma bancada de bico, partida frio, tipo, cara, enquanto ele só abrir e fechar tá bom. E Siena Tetrafull usa combustível gasoso, uma pressão muito maior, então, no geral, não é legal. Eu não indico usar nem primeira bancada, nem segunda bancada. São bicos que, cara, não vale a pena. Querendo ou não, Sim. tipo... Bico, se tu errar e trancar um bico, tu perde o motor. O motor é muito mais caro que tu botar os bicos. às vezes tu vai perder um motor forjado aí porque tu não gastou R$ 1.500 num jogo de bico decente. Cara, não vale a pena. Pra mim, Com simplesmente... bico bom, às vezes tranca, né? Com bico... Um abraço, tiozão. Que tranca. Tranca e o problema é feio, mesmo forjado, né? não importa. Se tu tiver um motor forjado aí e trancar um bico fechado, vai derreter e vai fazer um estrago que pode acabar até com o bloco do carro. Né? Então, não vale a pena. É isso aí? Acho que é isso. Então, é o seguinte, vamos seguir a gente lá no Instagram, @sprmotorcomp. E se você tiver mais alguma pergunta aí, complemento, ou quer me dizer se o áudio tá ruim, tá bom, ou qualquer coisa do tipo, De repente a gente responde umas perguntas que fizer aí também. bota nos comentários Pergunta aí, que eu tô sempre lendo os comentários. Se inscreve aí também, balança meu sininho e...